Vamos contextualizando, se calhar, a apresentação. No início, o primeiro encontro que estabelecemos com o João, o espaço nos tinha sido proposto, tinha sido a Casa Branca, uma aldeia aqui a alguns quilómetros, e que de repente nessa viagem ao longo do caminho, à medida que também nos íamos aproximando do Alentejo, a questão do reparar sempre nas casas para nós foi uma constante. E a determinada altura, uma das coisas que nós notávamos, e principalmente quando começámos a olhar para os telhados, é que muitas das chaminés tinham a forma da casa. E a partir daí começamos a ver casas em todo lado, o problema dos arquitetos, e de repente surge-nos o nome, nessa primeira visita, esta ideia do procura-se casa e esta ideia do cura também, não é? Da casa ser um espaço que de alguma maneira carregada de significados, que nós habilitamos com uma série de qualidades também, e ela também nos habilita a nós, e de repente demos por nós com este ar de investigação, ao mesmo tempo com este caráter investigativo da nossa proposta, mas ao mesmo tempo com esta dimensão de facto que a casa tem essa capacidade terapêutica também sobre nós e sobre o nosso próprio corpo e sobre as pessoas com quem nós nos encerramos muitas vezes nela. E a casa fazia sentido porque também vinha na continuação de uma série de projetos que nós estávamos a desenvolver e, no fundo, este workshop também nos surge mais uma vez como um espaço de experiência em várias frentes, muitas vezes experimentando o próprio processo espacialista, consciencializando o que foi feito para trás, continua a ser feito e, ao mesmo tempo, ser uma espécie de espaço de investigação, com o encontro que nós estabelecemos com as pessoas que nos aparecem, com uma série de feedbacks que também nos acabam por dar. Pronto. Então, este projeto começa com esta ideia, de facto, do Procura-se Casa, numa continuação de outra oficina que se chamava o Espaço Cura Tudo, também lá estava a palavra, mais uma vez, cura, e tinha sido desenvolvido no Jardim do Espaço, em Castelo Branco, e esta trilogia, que ainda haverá outro, com este tema do curador, ou da questão do curar, fazia sentido para nós. Entretanto, o que nós vamos começar por fazer é misturar uma série de imagens de projetos que nós fomos fazendo, esta ideia do esquiço fotográfico, e que nós temos na matriz do projeto, que é esta tentativa de desenhar com a máquina fotográfica, e há bocadinho ali na continuação do desafio que a Inês fez logo de manhã, a questão da captura e da caça, se nós pensarmos na questão da fotografia, ela tem essa dimensão. E muitas vezes nós começamos por apresentar os projetos desta maneira, que é de facto, isto é um fuzil fotográfico do Edward Murray, que é esta questão da adaptação de uma pistola, de uma arma, para a máquina fotográfica, muitas vezes a questão do paparazzi, do disparo, da captura, são tudo temas da caça, ainda o medo que nós temos perante a máquina fotográfica. Por isso, para nós, a máquina é uma espécie de pequeno dispositivo que nós temos, que nos permite pensar, não matando, mas de alguma maneira tendo essa capacidade de captura da atenção de tudo o que está à nossa volta. E a máquina funciona como esse lápis, de facto. São algumas da consciencialização das imagens de uma casa, que nós muitas vezes este é o tema da Petite Cabanon, uma casa de não arquiteto, que para nós tem uma série tem uma importância muito grande, porque aqui o gesto apareceu pela primeira vez no projeto, com o facto de nos sentarmos em frente a uma imagem, neste caso a um ecrã azul, remetia-nos para o tema da pintura, para o tema do cinema. Daqui nasce o nome dos espacialistas, que reconhecemos ali o Fontana, conhecemos o Yves Klein, ou seja, de repente esta imagem de um cotidiano não artístico, que nós depois muitas vezes começamos à procura do cotidiano artístico nos espaços por onde nós vamos passando, permitiu-nos consciencializar basicamente alguns dos conceitos do próprio projeto. E as práticas das casas estão associadas a isto. Isto é numa zona de praia, ali na costa da Caparica, lá está uma Casa Branca também. Os avieiros são casas que foram transportadas de um lado para o outro, que vieram da zona de Vieira de Leiria, por Rio abaixo, e algumas foram instaladas por ali. São casas também nómadas, têm este sentido de serem casas que foram transportadas e que foram habitadas. E de repente estes são os nossos primeiros exercícios, muitas vezes com estas casas, e esta ideia dela de facto também ser qualquer coisa que nós transportamos às costas e ter uma dimensão de objeto. E as casas aparecem sempre, desde o início nos nossos projetos. Uma oficina do CCB Cidade portátil, estas casas que nós vestimos com uma referência à Louise Bourgeois, por exemplo, que tem as suas casas mulher, de alguma maneira, e que de repente nós começamos a transformar este universo da casa, não só experimentando desta maneira, vestindo, mas também brincando. Mais uma referência a Francis Alice, com o seu cubo de gelo, e de repente os espaços acabam por ser para nós laboratórios. Neste caso era a Costa da Caparica, onde existe uma série de casas. As visitas que nós fazemos aos arquitetos, muitas vezes praticamos, isto é a igreja do Cisa, ali na zona de Lagos, e o que foi interessante para nós é que todas as nossas visitas, todas as nossas passagens por algum sítio têm sempre esta dimensão de usar a fotografia de facto como uma arma que caça, um lápis no fundo, e que permite-nos ao mesmo tempo pensar enquanto estamos a fazer alguma coisa. E o facto de sermos um grupo também tem essa possibilidade de alguém ter sempre a máquina e os outros muitas vezes estarem a pensar fisicamente com a sua presença.
Mas, de qualquer maneira, uma imagem daquelas que é um ex-libris, que é uma colaboração com o Gonçalo M. Tavares. Lá está outra dimensão depois do projeto. O projeto vai alargando. Nós somos arquitetos de formação. O projeto já agora nasce em contexto académico, numa tentativa de colocar os jovens estudantes de arquitetura a desenhar. Uma vez que se desenhava cada vez menos à mão, a fotografia surgiu-nos ali como uma possibilidade. E o que aconteceu é que estas imagens começaram a ganhar, para lá dessa tentativa de serem esquizes fotográficos ou desenhos fotográficos, ou serem, no fundo, fotossínteses de ideias, como nós muitas vezes lhes chamamos, ter essa capacidade também de diálogos, de outro tipo de diálogos. E aqui nós vamos dizer que os especialistas dão erros, e esta casa é uma casa errada, mas que joga com estas questões da linguagem. Muitas vezes brincamos com o Wittgenstein, que tem as célebres questões dos jogos de linguagem, e que também as influências vão sendo também uma constante no nosso processo. Como é que introduzimos o tema da filosofia, do cinema, da escultura, ou seja, no fundo, como é que as artes entram em todos estes processos e são consciencializados. Muitas vezes a priori e depois a posteriori. Estas imagens nunca param de ser matéria de pensamento. Isto para nós é o fundamental. Porque as imagens não ficam congeladas naquele momento. Elas muitas vezes servem para nós mais tarde irmos rebuscá-las, voltar a pensá-las, e elas continuam a ser palavras nos nossos discursos. As imagens para nós têm esse valor de palavra. Palavra não são palavras definitivas. Muitas vezes a palavra definição é má porque significa que é o último sentido de alguma coisa. Não, são palavras sempre em aberto, têm esta dimensão de poderem ser trabalhadas enquanto diálogo também. E do diálogo enquanto caminho, neste sentido. E também esta noção de arquivo, este arquivo que nós temos vindo a desenvolver ao longo destes anos, mas gostamos desta ideia de ter um arquivo vivo, não qualquer coisa que está estanque, engavetado, mas alguma coisa que pode ser sempre aberta e sempre rebuscado a todo momento. Portanto, essa questão que o Luís estava a falar, dos jogos de linguagem, a planta da casa na planta do pé, ou até o tema da viagem. Portanto, nós andamos sempre com a casa às costas, neste caso fomos para um deserto, e em todas as viagens nós levamos sempre um conjunto de objetos connosco. Normalmente a mochila fica sempre muito mais pesada do que é suposto para fazer estas viagens mais turísticas. Mas para explicar do objeto da medição e da mediação. Sim, exato. E depois esta questão também dos objetos, que para nós são bastante importantes. Nós temos esta coisa que chamamos o kit espacialista. E, portanto, são um conjunto de objetos que nós utilizamos para fazer a medição e a mediação entre o corpo, o espaço, ou o corpo e a câmara, ou a câmara e o próprio objeto. Portanto, temos esses objetos a que chamamos kit espacialista, um conjunto de objetos que muitas vezes são transportados a priori, portanto com alguma carga de pensamento, ou muitas vezes também por intuição, portanto com um pensamento menos aprofundado, e depois outros objetos que encontramos no sítio e que acabamos por nos relacionar com eles. Por isso, os objetos são sistemas métricos que medem as intensidades imaginárias dos espaços. Para isto que faz essa medição ou mediação, a brincadeira mais uma vez da palavra do A entre parênteses, e sempre com essa tentativa de ocupação dos espaços. Ou seja, no fundo é sempre o encontro. Esta questão do diálogo é uma espécie de encontro para nós. A dimensão do encontro está sempre presente. Um espacialista que faz o nascimento do olho é supostamente alguém que entra literalmente dentro de um poço e fica o dia inteiro a marcar as horas. Ou seja, é um vídeo que tem horas de duração em que simplesmente alguém se move lentamente ao longo do dia e começa debaixo da tela plástica que está por ali e depois vai rebentando. Pronto, é um fragmento. O Gonçalo M. Tavares tem uma frase que nós gostamos muito e que nos apropriamos muitas vezes dela, que ele diz que um fragmento é uma máquina de produzir inícios. E é exatamente isso que as nossas imagens são. De facto, elas têm essa capacidade, muitas vezes. Isto é um fragmento de um outro projeto, mas ela permite-nos pensar o tema do olho, o tema da performance. Muitas vezes alguém via os bailarinos turcos que se movimentam desta maneira, ou seja, as imagens são sempre formas de conversa, têm esta dimensão também de conversa. A conversa para nós também é qualquer coisa, normalmente a etimologia da palavra conversa significa morar com alguém. Muitas vezes esquecemos isto. Só é possível conversar com quem nós moramos. Por isso esta questão da conversa é fundamental também, não é simplesmente qualquer coisa que nós estabelecemos com qualquer desconhecido. A conversa tem que ter essa dimensão também de qualquer coisa que nós conhecemos intimamente e que habitamos o mesmo espaço, muitas vezes. Por isso são estas palavras que nós também vamos sempre introduzindo no próprio processo. A rua, neste caso, a situação de rua, um cotidiano normal, está lá à seta, nós só vamos a casa vestir a roupa porque nos dá jeito, porque conhecemos um sítio, fizemos esta primeira prospeção do sítio que encontramos onde estaria uma seta branca, não a levamos e simplesmente ocupamos esta parede que já não dialoga, esta casa que está desativada, mas que de repente nos constrói a casa.
extraordinárias como aquela do meio em que a sombra é que toca no chão, não é? Esta questão da sombra e o duplo, há bocado falávamos a sombra de facto é uma impressão do nosso corpo, é se calhar a primeira imagem fotográfica que nós temos em tempo real e que nunca nos larga, por isso esta sombra, este duplo que está muitas vezes também no teatro é fundamental, daí as imagens muitas vezes também têm essa dimensão de representação que não é uma coisa para nós acho que é fundamental esta questão da representação, porque ela depois permite-nos apresentar outras coisas associadas a isso. E até falando desse tema do teatro, a palavra vão, portanto esta abertura nas paredes, vem do teatro, desta expressão do vomitório. O vomitório eram os buracos onde as pessoas entravam e saíam nos teatros. Portanto, até esta ligação entre o corpo e o espaço também para nós faz todo o sentido e tentamos sempre trabalhar em todos os projetos que fazemos. A arqueologia também é presente, um grafite arqueológico, não é? Alguém que vê um corte na terra e que vai grafitar, ou seja, de alguma maneira aquela paisagem. A apropriação de um projeto de outros arquitetos, neste caso dos Ais Mateus, na Casa da Imprensa Nacional, que era uma espécie de labirinto e que nós tivemos a sorte também de ocupar em determinado momento, antes de ser inaugurado. E lá estamos por nós a exercitar o tema do labirinto e se calhar textos como da Poética do Espaço, do Gastão Bachelard ou do Jorge Luís Borges, ou seja, de repente, estes espaços acabam por ser, no fundo o que está aqui formalizado é uma placa de caracteres, no fundo, e nós fomos preencher de alguma maneira essa placa de caracteres que acaba por ser um labirinto que está por aqui e que acabamos por trabalhar nele performativo. É uma cavalariça, de repente temos por nós a montar as paredes, literalmente, como se fossem os cavalos daquele espaço, e o espaço a ganhar essa dimensão de animal doméstico também. Ou seja, acabou por acontecer isso também. Outra casa que, entretanto, que apareceu num contexto de um projeto no Marte, que era simplesmente a ocupação de uma pequena área, são 30 metros quadrados, em que nós transportamos todos os valores da casa para o seu interior, mas todos os valores também da cidade para o seu interior. Era uma casa que vivia a várias escalas. Tinha o quarto, tinha a cozinha, tinha a sala de estar, tinha a biblioteca, mas simultaneamente também tinha uma cela, tinha um forno, tinha uma lareira, tinha a cama do hospital, ou seja, ela tinha não só as instituições, já estamos a falar de Foucault, mas também tinha depois as várias, ou seja, tinha o corpo coletivo e o corpo privado representado dentro dela, e fazia essas síntese todas através da produção de um tijolo burro, agora se calhar a ligação aqui com as oficinas, que era uma peça de dominó e que ao mesmo tempo era a ruína do movimento moderno. Tentava-se fazer um esquiço de Le Corbusier, não sei se está por aí, senão acho que não chegamos a montar, mas no interior... Já agora só a dimensão deste tijolo burro tem a mesma dimensão do tijolo que construiu a própria Central Tejo do Mate em Lisboa. Portanto, fizemos esta peça para falar de construção, para falar de religião, até com esse tema do Dominó Graças, que significa graças a Deus, ou até a expressão do fazer tijolo, portanto, é uma expressão popular, quando se diz que alguém foi fazer tijolo, significa que essa pessoa morreu, porque na altura do terremoto as ossadas eram usadas também na produção do próprio tijolo. E neste caso aqui também, ao início começávamos a utilizar objetos que encontrávamos nos sítios onde íamos, não é? Era um objeto que encontrávamos e que desbloqueava uma situação ou uma encenação que nós conseguíamos fazer a partir dele. Depois começámos, como o Diogo disse, a transportar alguns objetos com alguma carga já de pensamento e de intenção para levar ao sítio, e neste caso foi um começo de uma nova fase, que é a produção de um objeto. Neste caso o tijolo foi a ideia e neste caso o objeto foi criado de propósito, não foi transportado, não foi encontrado, foi feito por nós para o efeito pretendido. Sim, e até porque nós chamávamos as nossas ações uma espécie de ações higiênicas. Portanto, nós íamos ao sítio, fotografávamos, fazíamos uma ação e não deixávamos nada nos sítios. Agora começamos a deixar algumas coisas, mas o projeto durante muitos anos nunca deixou nada em lado nenhum. Existia só. Eram as formas como nós chamávamos, sem aparência, no fundo. O corpo presente aqui uma homenagem ao Deleuze pelas suas unhas, alguém que entre nós coleciona unhas e que as guarda desta maneira e que de repente servem também para pensar e que acabam por invadir as imagens desta maneira e que mete a questão da escala desta maneira. Ou então esta brincadeira de passar mais uma vez em visita arquitetónica por um projeto e simplesmente com um gesto faz-se a imagem e faz-se o desenho em tempo real. Ou então relações neste caso, nas salinas ou junto ao mar, ou seja, sempre esta apropriação performativa. Nós costumamos dizer que o pensamento que vale é aquele que anda e os gestos são as ideias do corpo. Com estas duas sínteses, mais ou menos nós vamos fazendo os projetos todos. E de repente lá estão as ocupações espaciais, aquela do Canto Branco, por exemplo, foi feita ingenuamente só por exemplo, no interior do Museu Brardo há quase 12 anos atrás, quando o projeto iniciou, e depois acabou a dialogar com a instalação do Dan Flavin, já numa forma profissional, ou seja, os primeiros esquiços eram desenhos
sem qualquer pretensão artística, e de repente o passar do tempo faz com que eles ganhem outras camadas e acabem por chegar aos sítios onde nós gostaríamos também que eles estivessem e a dialogar, no fundo, com as peças que estavam. Era uma diálogo com umas peças do Dano Flávio e outra do Solihuit, que fazem parte da coleção Berardo. Uma obra, entretanto, que acontece, e lá estamos nós agarrados ao espaço, literalmente. Esta dimensão também é prática depois deste projeto. Nós muitas vezes, o que nos conhecem mais são as imagens, que é o que nós mais divulgamos, mas depois também é uma prática de projeto, que são pequenas obras que começam a aparecer com este processo de trabalho, em que de repente a obra é fotografada em várias fases, desde as primeiras visitas, até ao momento da assistência artística à obra, ou até ao momento da primeira ocupação da casa, que normalmente somos nós que a fazemos. Pronto, se calhar podes explicar essas duas, que são parte do processo também. Sim, portanto, é esta coisa que o Luís estava a explicar da assistência artística à obra. Portanto, desenvolvemos este processo paralelo em que, ao mesmo tempo que uma obra tem que ser feita com todos os seus problemas e indefinições, ao mesmo tempo que os construtores estão a fazer o seu trabalho, nós criamos uma espécie de trabalho estético ou artístico paralelo a esse próprio momento. E muitas vezes acontecem ao mesmo tempo e, portanto, há sempre aqui uma dificuldade em gerir trabalhadores à séria ou trabalhadores que gostam mais de brincar conceptualmente ou não, mas é esse trabalho de assistência artística à obra que neste momento temos vindo a desenvolver. Portanto, ao mesmo tempo que se resolvem problemas sérios, resolvem-se problemas de composição à Carl Andre ou o tema do pórtico, como as cariátides da Grécia. No fundo, são práticas artísticas na obra, porque a obra, em determinado momento, tem uma fase escultórica extraordinária, muito mais, muitas vezes, do que quando acabado e pronto a habitar, e é desse processo de escultura que também nos interessa na obra. E o que foi muito engraçado aqui foi brincar com as miniaturas, que eram a própria maquete, e que simultaneamente remetiam para esculturas de outros artistas. Mais uma vez, referenciados ou preferenciados, como nós costumamos dizer, que estão sempre presentes. Uma ocupação, se calhar aqui o tema do centro está presente nesta casa. Esta casa é de Monsaraz José Mateus, que esteve durante bastante tempo desocupada ou desabitada ou por terminar, e que tem esta espécie de claraboia, esta espécie de taça, que há bocado estávamos a lembrar o trabalho da Inês quando ela estava a brincar com a lente de contacto, que funciona de facto como um olho sobre a casa, onde passa a luz e que nos introduz ao tema deste projeto, que é de facto a luz quando movimenta-se ao longo do dia no chão, e de repente tem uma dimensão quase de fogo mesmo. Nós, em determinada altura, quando estivemos lá, até haviam fogueiras que foram criadas debaixo da casa. Ela tem uma dimensão de caverna, parecia de facto, e ao mesmo tempo é uma mesa sobre a paisagem, tem um caráter de pedestal, tem uma dimensão escultórica muito grande, porque nós em cima dela sentimos uma escultura e de facto é um pedestal para a paisagem, assim, como acontece um bocado com a casa Malaparte, de um senhor chamado Adalberto Libera, que é uma casa numa escarpa que tem uma escada e que lá em cima tem um grande terraço, e aquela casa dá uma maneira e moldura à paisagem, ou é um pedestal para aquela paisagem. E o que nos interessa aqui é essencialmente consciencializar também essas situações quando estamos presentes nelas, e neste facto temos um pedestal, Franz Gerardo Walter, se quisermos mais uma referência nossa nestes processos todos de trabalho, e que ao mesmo tempo remete para os próprios da Bauhaus. Trabalhamos o ensaio da fenomenologia do redondo do Gaston Bachelard nesta realidade, experimentamos a própria maquete da casa na cara, que é aquela que está no meio, que é a maquete da própria casa, e simultaneamente temos uma dimensão lúdica, construímos esta espécie de playground, esta brincadeira entre o translúdico e o translúcido, como nós muitas vezes fazemos, para nós são fundamentais também todo este ou até processo. A dimensão até do fogo, que o Luís estava a falar, desse tema da lareira e do lar. O lar vem da lareira, que era o centro da casa, e portanto aí essa questão também foi trabalhada neste projeto, como é óbvio são pequenos fragmentos, os jogos de escalas, o homem grande com a casa pequena, o homem pequeno com a casa grande, e estes jogos de escala também inspirados muito pelo trabalho do Tarkovsky, do cinema, mais uma vez, exercícios de escala e de linguagem. E depois alguns desenhos, e esta é uma imagem sempre que nós passamos pelo Alentejo, reparamos sempre nestas ruínas com a natureza a invadi-las. E depois também este projeto dá origem a alguns desenhos, eu não sei se vocês querem explicar um bocadinho melhor, porque há esta dimensão do desenho, da fotografia enquanto desenho e do corpo enquanto lápis, mas também deste desenho feito a AutoCAD, que é a ferramenta técnica dos arquitetos. Portanto, isto seria... Agora é uma oficina para crianças que foi construída durante a pandemia para a Garagem Sul, e o que foi interessante neste desafio, o projeto chamava-se Casa com Ideias Fixas. E a ideia aqui não era de facto uma casa teimosa, mas era uma casa que tinha a capacidade de albergar muitos dos significados que nós fomos desenvolvendo ao longo dos projetos. Ou seja, tudo o que estão nestes desenhos são sínteses. Por exemplo, a casa do Souto Moura marcada na cama, que está ali, ou a almofada do Alberto Duré, por exemplo, ou um dos ovos
do Fontana na parede, com os furinhos de Le Corbusier, ou seja aqui, os instrumentos de desenho, neste caso o cortinado com o varão que é um lápis, a janela com os formatos das folhas A4 e múltiplos delas. O cortinado, que é uma dobra, que é um dos projetos que acabamos também... Ou seja, no fundo estes desenhos acabam por ser uma espécie de síntese, muitas vezes, de coisas que nós fomos desenvolvendo ao longo destes processos no tema da casa. E a casa, de facto, coleciona esses significados todos e abriga esses significados de alguma maneira. E o reflexo também do nosso corpo. Sim. Ao longo dos vários desenhos que compõem a casa, seriam plantas e alçados, também estão espelhadas todas as nossas necessidades fisiológicas, não é? Desde as necessidades temos ali uma espécie de casa de banho, que seria o necessário para se habitar. Num outro alçado tínhamos também os furos, que seriam os furos indicativos dos nossos olhos, mas também a relação entre aquilo que nós construímos para servir o corpo e os orifícios para espreitarmos. A janela acaba por ser um também, mas acima de tudo era falar do corpo e dos orifícios e das necessidades que nós temos de fazer corresponder à arquitetura para o corpo. Pronto, só para explicar, ou seja, todo este processo fotográfico acaba muitas vezes em processo desenhado. Por exemplo, isto é o desenho em 3D de um ato de amassar uma folha, é um vídeo de alguém a amassar uma folha que de repente tridimensionalmente se transforma em desenhos deste género que parecem estruturas neuronais. Ou seja, muitas vezes estas imagens fotográficas, muitas vezes nós depois replicamos os desenhos, por exemplo, para vídeo, e de repente desenhamos essas várias hipóteses com o 3D, com o AutoCAD, em que se começa a trabalhar o desenho tridimensionalmente, e de repente quando ele é colocado em loop, ou muitas vezes trabalhado mais artificialmente, acabamos por produzir desenhos que são autênticas redes e que são outras paisagens que estão por aí. Entretanto, chegamos aqui à nossa realidade do Procura-se Casa, mais uma vez. E o que aconteceu com este workshop foi um bocado isso. Nós tínhamos um grupo de pessoas, se calhar com interesses diferentes e com muito heterogéneas, e o que foi interessante foi tentar passar de alguma maneira a nossa prática, ou seja, a nossa prática multifacetada, ou seja, não estávamos com o objetivo de ter nada em concreto, sabíamos que íamos ter muitas fotos no final do processo, que acontece sempre isso, a fotografia é omnipresente sempre em todo este processo, mas depois havia esta ideia também de facto de termos um corpo coletivo, e o coletivismo tem essa ideia de corpo de facto. Interessava-nos perceber como é que íamos marcar espaço, como é que íamos criar apropriações físicas do próprio espaço, aqui nestas duas imagens em que aparentemente uma é contrária da outra, e de repente como é que estes exercícios ginásticos de espaço aconteciam ao longo desta oficina. Mas ao mesmo tempo, à medida que também circulamos pelos espaços da rua, fomos armados em caçadores à procura de situações que nos remetessem para estas casas que queríamos encontrar, e já não estávamos só focados na casa, mas também como é que nós a criávamos com o resto da paisagem, numa situação de gesto aqui simples, como alguém que se senta numa escada e alguém que faz de facto a silhueta dessa casa e constrói essa paisagem, ou então que há alguém que ocupa um canto e a marca desta maneira mais performativa, mais referenciada também artisticamente, mas consciencializando sempre esta ideia de que a casa está presente e omnipresente em todas as imagens. Até nesta imagem extraordinária que alguém, de repente, nós temos a sorte de cruzar, e de repente lembrávamos do Tati, há uma imagem famosa do monóculo do Jacques Tati, que ele está às compras e está com um peixe-espada dentro do saco das compras, e há um cão de baixo escondido que começa a ladrar de uma forma completamente assustadora para o peixe, como se ele pudesse responder, e aquilo é um plano escondido dentro da outra situação. E estas situações muitas vezes também são extraordinárias, esta ideia de janela, como o cão está, a escalada como um ato escultórico também muitas vezes. Nós temos a sorte de algum momento, nesse caso eu sou o mais velho, no Guggenheim de Bilbao, eu andei por lá durante algum tempo, na minha fase de jovem arquiteto, e foi extraordinário perceber que aquele edifício foi construído por escaladores. Eles escalavam nas montanhas da Cantábria e eram escaladores profissionais, que foram de alguma maneira profissionalizados, foram contratados, porque não tinham medo das alturas e que podiam andar naquelas paredes em segurança. E foi muito engraçado que havia vários deles que diziam que a escalada para eles era uma forma de escultura também. Porque eles, quando eles desenhavam movimentos numa parede, o que eles estavam a fazer era uma escultura sem forma. Eles diziam que aquele percurso que eles construíram na parede, para eles era um processo escultórico. E de repente isso remetia-me logo para Joseph Beuys, para a escultura social, e que me apareceu também nessa altura. E de repente era perceber que esses operários tinham consciência de facto que a criatividade existe no nosso cotidiano e nas nossas práticas profissionais, de facto que é uma máxima do Beuys e que diz que todos nós somos os artistas e todos nós discutimos isto, se somos ou não, mas de facto essa dimensão da criatividade está subjacente em todas as atividades, e foi bastante interessante ver num objeto concreto como o do Guggenheim Bilbao, ver escaladores com essa consciência que desenvolviam esculturas quando andavam naquelas paredes, no caso das montanhas na Cantábria. As casas que nós fomos reconhecendo aqui nas chaminés, que íamos fazendo o levantamento,
este outro olhar secreto, que depois nos permitiam brincar, não é? Que isto já são os desenhos que nós fazemos muitas vezes a posteriori, em que de repente a chaminé é uma casa, a chaminé pode ser um empilhamento de casas remetendo para arquitetos como o Herzog e do Mouron, ou então é uma petite cabanon que está ao lado, que é um pavilhão que nós estamos a fazer para um jardim agora, para Oeiras, com uma petite cabanon do Barroco, que remete para o Marquês de Pombal, é uma espécie de casa que mede as intensidades imaginárias do Marquês de Pombal, à escala do habitar, uma espécie de pequeno centro de interpretação, ou então de repente já é uma casa Franz Ward colocada ali. De repente as chaminés transformaram-se em plintos. Ou seja, estas chaminés de repente perderam o seu foco, enquanto objeto que parece aparentemente obsoleto na casa tradicional, ela de repente tem esta dimensão arquitetónica para nós, não é só um suporte, mas ganha um caráter escultórico que nos interessa explorar. Por isso agora podemos imaginar que em cima destas chaminés podem aparecer todos os ícones de facto da arquitetura contemporânea e de todos os projetos que nós viemos a desenvolver. Acabamos de ter um suporte para desenhar projetos e a partir de facto do tema da casa, que foi consciencializada também num jogo que foi desenvolvido lá nas oficinas, quando de repente estamos lá um campo de jogo que é a estufa e que permitiu-nos jogar aqui uma espécie de transformar uma casa num campo de jogo ou uma estrutura de uma casa em que se jogou à bola desta maneira imaginária com alguns dos participantes que nós colocamos aqui e que acabam por estar depois presentes também. Já agora, nós temos mesmo muitas imagens, o João, melhor que ninguém sabe isso, que acho que elas passaram todas pelas mãos ontem, e elas estão possivelmente na exposição. Nós não nos íamos demorar aqui nas apresentações das imagens do workshop, que elas estão expostas, mas este é simplesmente o processo. Mais uma vez, a cofragem que está aqui, que nos interessa. Muitas das vezes os processos de cofragem para nós têm-se transformado em esculturas. Temos consciencializado o trabalho do operário, do construtor ou do engenheiro, que de repente aqueles moldes, aquelas formas de madeira acabam por ser peças escultóricas para nós e esse processo de construção acaba por se transformar. Como aconteceu neste pavilhão, em que é uma forma que se transforma em uma caixa de jogo e que também é o sistema do Pombal transformado com uma série de outras, o sistema pombalino, com uma série de outras coisas. Tem uma espécie de playground, tem uma dimensão escultórica, mas a seguir é um pequeno jardim-escola, como nós chamamos, ou um jardim-escala, e brincamos com essas coisas todas desta maneira. Perceber como é que a cofragem do tijolo acaba num pavilhão, ou como é que nós fazemos estes transportes. E aquela cofragem do tijolo tem uma dimensão de mala. Lá entramos nós no tema das viagens filosóficas, estamos a falar de paisagens e de outras coisas, mas pronto, há sempre aqui uma carga de sentidos que nós fazemos questão de colocar sobre estas casas. Os sentidos são mesmo fundamentais, não só os físicos, o nosso corpo, mas também toda essa dimensão que está subjacente a eles. Já estamos a demorar muito, podemos ir calando. As máscaras... 3 minutos. Sim, diz? 3. As máscaras que foram desenvolvidas na oficina, a Renata, que estava sempre a desenvolver máscaras, foi engraçado, ela procurava-nos sempre mostrar as máscaras. A parte performativa da oficina também a tivemos uma dimensão desportiva no campo de jogo. De repente aqui a Renata fez aqui uma padeira de Alves Barrotas extraordinária com uma foquilha no meio, que nos permitia trabalhar esta paisagem a várias escalas, com as casas que nós tínhamos trazido, ou com o tema da agricultura. Por exemplo, quase a brincadeira da agricultura aqui mais uma vez presente. Não havia casa sem agricultura, este universo mais sedentário que nós temos. Não havia cultura, de facto, sem esta dimensão sedentária da paragem do tempo. E depois perceber como é que, de repente, acabamos no final da oficina a consolidar uma outra peça, que no fundo é uma peça que foi desenvolvida para o mês da Maia, da arquitetura no mês da Maia, com a curadoria da Andréa Garcia, e o que aconteceu foi que, de repente, ela convidou-nos para fazer um desenho do que é que seria a cidade daí a 100 anos. E o que aconteceu é que nós não queríamos especular sobre o que é que seria a cidade da Maia daí a 100 anos, imaginamos o que é que seria um arquiteto a fazer um desenho por dia, e um erro por dia. E a ideia de um erro por dia numa folha de papel que nós deitamos fora tem este impacto visual. Portanto, pode ser um jardim. 36.500 folhas à volta Tinha disso. lápis de aviar ali pelo meio, depois no meio havia umas grosas com uma série de maquetes feitas com lápis que tinham vários temas urbanos dentro. Este papel todo passou por vários sítios, tem passado por vários sítios, acabou no palco com o Gonçalo M. Tavares em performance, esse gesto foi repetido com o escritor, acabou em espaços públicos, ou seja, aí agora... Sim, este papel tem viajado, tem exposições e está neste momento guardado, e uma parte também deste workshop era perceber que caminho é que este papel vai ter, porque nós não o queremos deitar fora, estamos sempre a reciclá-lo em diversas ocasiões e queríamos fechar e transformar este papel todo em tijolos. Portanto, um dos desafios também do workshop foi fazer os primeiros testes de como é que seriam
estes tijolos de papel. Mas reconhecidos logo no início do percurso, quando saímos da oficina. Ou seja, esta ideia de que esta questão da consciência e da atenção é sempre presente. Sempre que nós temos aqui o início, tínhamos a resposta para o fim da oficina que apareceu naturalmente. E depois é esse trabalho que nós fazemos a seguir. Andávamos à procura das casas e lá começamos nós depois a fazer as maquetes com os outros materiais que vocês tinham. Os jogos, já estamos aqui se calhar a citar a Carla André com os seus jogos os tabuleiros de chão, de pavimento, sim. E de repente tínhamos a sorte de ter um kit de materiais já à disposição. Por isso o que a oficina nos permitiu a nós, e de repente aqui a apanha do olho, não é? Estávamos a falar há bocado do olho, de repente até a resina da árvore que estava lá, que alguém notou, serviu para nós brincarmos e perceber que esta questão do olhar está em todo o lado, de facto, ou seja, e pode ser recolhido com a nossa atenção, e que é fundamental isso no trabalho dos especialistas. A questão da atenção e da economia da atenção associada à criatividade é fundamental. Mais uma das atividades que desenvolvemos no tema da dobra, ou seja, este workshop foi uma espécie de workshop reunido, se nós pensarmos assim para os especialistas, e ao mesmo tempo foi também essa partilha desta possibilidade de caminhos com as pessoas que estavam connosco e esperando se calhar a partes da oficina interessavam mais a umas, outras menos, mas de facto foi uma oficina que para nós, enquanto especialistas, tem um caminho, vai na continuidade do trabalho que nós estamos a fazer, mas também tinha uma síntese de uma série de projetos que nos foram permitidos de estar aqui, agora de outro ponto de vista, com o tema da casa, da chaminé, e dessa chaminé que é um plinto, ou que tem espaço sobre ela própria. Ou seja, era tentar perceber que esta questão da miniaturização sempre dos espaços e olhando para o tema do centro através da lareira e do fogo, de alguma maneira. Portanto, obrigado, calamos desta maneira. Obrigado. Agora podem sair, por favor.